Nosso mergulho no texto hoje começa bem no meio de uma ironia brutal. E bota brutal disso. A cena que temos é mais ou menos esta. A igreja de Corinto age como se estivesse comemorando a vitória na linha de chegada de uma maratona que eles nem sequer correram. Exato. Eles se veem reinando em glória, sentados nas áreas VIP de um anfiteatro romano, vestidos com as melhores roupas, bebendo vinho caro. Enquanto isso, os apóstolos, os exatos homens que fundaram a fé dessa comunidade, estão sendo arrastados lá embaixo, na areia da arena. É uma imagem chocante. Muito. Eles são exibidos como prisioneiros no final de um desfile militar, condenados a morrer como um espetáculo sangrento para o cosmos assistir. É um choque frontal, uma colisão violenta entre a chamada teologia da glória e a realidade nua e crua da teologia da cruz. Sabe, essa imagem não é apenas um exagero dramático ou um acidente retórico. É o núcleo de todo o argumento de Paulo nesse trecho. O apóstolo percebe que está lidando com uma ilusão perigosa, né? A comunidade estava tão embriagada com a própria sofisticação, com o status social, com a retórica dos seus líderes favoritos, que simplesmente perdeu de vista o que o evangelho realmente é. Eles esqueceram o básico. Sim, o movimento que acontece no capítulo 4 de 1 Coríntios é trazer a cruz de volta para o centro do palco. Fica evidente que o verdadeiro discipulado cristão não é uma escada corporativa rumo ao poder terreno, mas um elevador que desce para o serviço. Isso ajuda a situar perfeitamente onde estamos no grande mapa dessa carta. Esse capítulo encerra aquela primeira grande sessão que começou lá no capítulo 1. O problema prático que iniciou tudo foi a divisão na igreja, aquele partidarismo de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O famoso fã-clube teológico. Exatamente. A princípio, parece só um problema de gestão de pessoas ou um conflito de preferências. Mas o argumento atinge o clímax aqui, revelando que esse culto à personalidade é, no fundo, um abandono completo da mensagem da cruz. E para desarmar isso, as metáforas mudam radicalmente. Sim, a chave vira. Nos capítulos anteriores, falava-se de plantar sementes e construir prédios. Agora o texto mergulha na gestão de escravos domésticos e no submundo das arenas romanas. Vamos desempacotar isso? Vamos lá. E para entender a profundidade dessa mudança de vocabulário, é fundamental olhar através das lentes de quem dedicou a vida a dissecar esses textos originais. Temos 3 estudiosos que oferecem ângulos complementares fantásticos para nossa análise. Ótimo! Apresenta eles para quem acompanha o nosso estudo. Gordon Fee, por exemplo, lê tudo isso com um olhar intensamente pastoral e focado no que chamamos de tensão escatológica. Aquela ideia do já e ainda não. E isso mesmo, aquele conflito entre o reino que já chegou e o que ainda está por vir. Ele expõe a arrogância da comunidade de Corinto com muita clareza. Já o David Garland foca no mundo social do primeiro século e na abordagem retórica. Ele analisa como o argumento foi montado, né? Exato. Ele mostra a tática de Paulo, como ele usa a ironia e metáforas familiares para desinflar o orgulho das pessoas sem destruí-las emocionalmente. E, por fim, Anthony Disselton traz um peso analítico formidável, mapeando como o texto foi recebido ao longo da história, desde Crisóstomo até Lutero e Calvino, e debatendo com teóricos modernos sobre o que realmente significa autoridade e poder na igreja. É um arsenal teológico de peso. Então, vamos colocar essas lentes na prática logo nos primeiros 5 versículos. O texto começa rebaixando drasticamente o status de qualquer líder religioso. Mas não é um rebaixamento genérico. Há 2 palavras originais no grego aqui que carregam um peso visual muito forte, que são hiperetis e oikinomos. Como o cidadão comum de Corinto no primeiro século entenderia esses termos? A imagem que essas palavras evocam é fascinante e muito distante do glamour que a igreja esperava. O consenso entre os estudiosos é que Paulo está puxando o tapete do ego pastoral. O termo hyperetes era originalmente usado para descrever o remador de nível inferior em uma grande embarcação de guerra, a galé romana. Nossa, o remador do porão.
Sim, imagine aquele indivíduo suado, nos converses inferiores, que não vê para onde o navio está indo, não decide a rota, nem dá as ordens. Ele apenas rema no ritmo ditado pelo capitão. Com o tempo, a palavra passou a significar um subordinado comum, alguém que simplesmente executa ordens. Um funcionário de baixo escalão. Perfeito. Já o oikonomos era o gestor da casa, frequentemente um escravo, em quem o dono depositava confiança para administrar as finanças e os recursos da propriedade. Thistleton e Garland batem muito nessa tecla. A sociedade da época valorizava a eloquência, o carisma, o sucesso visível, Igualzinho aos dias de hoje. sem tirar nem pôr. Mas para um oikonomos, a única exigência absoluta é a fidelidade estrita ao dono da casa. Ele não precisa ser brilhante ou popular. Ele só não pode desviar os recursos do mestre. O contraste é brutal mesmo. A igreja procurando líderes que parecessem filósofos ou políticos de sucesso, e o texto dizendo somos apenas os caras suados remando no porão do navio e o escravo que cuida da despensa. É um choque de realidade. Mas isso levanta uma questão psicológica muito curiosa logo em seguida. No versículo 3, há a afirmação de que pouco importa o julgamento de um tribunal humano, e logo depois ele diz: nem eu julgo a mim mesmo, pois não tenho nada na consciência. Lendo assim rápido, soa quase como uma fuga de responsabilidade, não acha? Como afirmar que não se importa com a opinião alheia, nem com a própria autoavaliação, sem cair na arrogância? À primeira vista parece arrogante, mas Phil responde a isso, apontando que não há nenhuma fuga de prestação de contas aqui. O que ocorre é uma transferência de jurisdição. Transferência de jurisdição, explica melhor. O julgamento não é anulado, ele é movido para o único tribunal que tem competência técnica e moral para julgar, que é o dia do Senhor. Mas a parte da consciência é onde as coisas ficam realmente profundas. Thistleton traz para a conversa o sociólogo e teólogo Gerd Theissen. O que o Theissen diz sobre isso? Ele observa que no primeiro século, isso era um vislumbre psicológico revolucionário. Paulo reconhece que nem a nossa própria consciência tem acesso aos nossos motivos inconscientes. A autoavaliação humana é irremediavelmente falha, cheia de pontos cegos e vieses. Isso é muito profundo. Demais. Alguém pode ter a consciência limpa simplesmente porque o seu nível de exigência moral é muito baixo, ou porque reprimiu a verdade sobre si mesmo. Somente Deus, na escatologia final, tem a capacidade de iluminar os desígnios ocultos do coração. Então, qualquer veredito antes disso é precipitado. Exato. Qualquer veredito humano, seja da congregação criticando ou do próprio indivíduo se elogiando, é míope. Isso joga por terra aquela ideia tão moderna de siga o seu coração, ou a minha verdade é o que importa, como eu, na posição de comunicadora, acho fascinante ver isso no texto. O coração é um juiz incompetente da própria causa. Muito incompetente. Mas, avançando um pouco, o versículo 6 traz algo que soa como uma charada. O texto pede para que os leitores não ultrapassem o que está escrito. É uma frase curtíssima que, isolada, parece simples, mas que é famosa por ser um enigma gigantesco. O que exatamente significa não ultrapassar o que está escrito no momento histórico em que o próprio Novo Testamento ainda estava sendo redigido? Pois é, esse é um dos maiores quebra-cabeças exegéticos do Novo Testamento. A frase no grego to me hyperagigraptai é dificílima. Fiz o Tom Mapes várias tentativas de resolver isso. Alguns estudiosos do passado, como Ehring, chegaram a propor que essa frase nem era de Paulo. Um erro de cópia? Isso. Eles sugeriram que talvez um escriba desatento, copiando o manuscrito décadas depois, tenha lido uma nota na margem do pergaminho e a inseriu no texto principal por engano. Nossa, mas tem base para isso? Nenhuma. Garland e Fee rejeitam totalmente essa ideia de emenda textual, porque não há nenhuma base nos manuscritos antigos para sustentar a omissão da frase. O consenso mais sólido entre Fee e Thistleton é que há uma referência direta aos textos do Antigo Testamento que Paulo acabou de citar nos capítulos 1 e 3. Ah, os textos que destroem a sabedoria humana. Exatamente, textos que condenam o orgulho. A mensagem é voltem para a Escritura que diz que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor.
O objetivo é colocar um freio na arrogância, na ubris desmedida daqueles que estavam inflando o ego para defender um líder contra o outro. Há um detalhe sobre como essa mensagem é entregue que me chama muito a atenção. Garland menciona uma estratégia retórica por trás do uso das figuras de Paulo e Apolo nessa discussão toda. Ele fala de uma aplicação figurada. Como essa tática diplomática funciona na prática, considerando que o problema real envolvia pessoas da própria comunidade de Corinto? Esse ponto revela a genialidade pastoral de Paulo. O verbo grego usado por ele é metaschematizou. Metaschematizou. Isso que indica aplicar figuradamente ou mudar a forma de algo. É aí que a leitura de João Crisóstomo brilha muito. Crisóstomo percebeu que havia ali uma alusão encoberta. Dá um exemplo prático disso para a gente visualizar. Pense num líder de uma empresa que precisa dar uma bronca geral na equipe por causa de 2 ou 3 pessoas específicas que estão causando intriga. Em vez de expor e envergonhar esses indivíduos publicamente, o que geraria ainda mais ressentimento, o líder usa a si mesmo e a um colega da diretoria como exemplos hipotéticos do problema. Ah, ele pega o peso para si. Exato. Paulo usou a si mesmo e a Apolo como testas de ferro diplomáticos. Ele aplica o problema da divisão e do orgulho a figuras que estão acima da briga local para não nomear diretamente os verdadeiros líderes divisivos de Corinto. Com isso, ele desarma a bomba de forma muito elegante, preservando a dignidade deles. Uma diplomacia que exige muita maturidade para não inflamar ainda mais os ânimos. Contudo, essa elegância diplomática acaba de forma bem abrupta logo depois. Do versículo 8 em diante, o tom muda para uma ironia que corta como uma faca. Ali ele pega pesado. As frases curtas atacam repetidamente. Já estais fartos, já estais ricos, já começastes a reinar. Soa como um sarcasmo direcionado a alguém que perdeu completamente o contato com a realidade. É um sarcasmo devastador mesmo. O que Fee identifica aqui é o diagnóstico de uma escatologia superrealizada. Lá vem o termo técnico de novo. Vamos traduzir isso? Vamos lá. Na teologia cristã, existe a tensão de que o reino de Deus foi inaugurado por Cristo, o já, mas a sua plenitude total, onde não haverá chorro nem sofrimento, ainda é futura, o ainda não. Os coríntios apagaram o ainda não. Pularam a parte difícil. Exatamente. Na cabeça deles, o milênio glorioso já havia chegado em sua totalidade e eles eram os protagonistas. Filosoficamente, eles começaram a viver e agir como reis estoicos. Achavam que, por possuírem dons espirituais e sabedoria, já tinham alcançado o pináculo da existência humana, imunes ao sofrimento. E é para quebrar essa ilusão de realeza que a imagem do desfile militar é evocada no versículo 9. A comunidade se sentia na tribuna de honra, mas a figura que representa o apostolado é descrita como os scatos, os últimos. O contraste entre a arquibancada e a arena é visceral, o que envolvia exatamente esse tipo de espetáculo no mundo greco-romano. Garland e Thistleton pintam esse quadro histórico de forma brilhante. Quando um general romano vencia uma grande campanha, ele recebia um triunfo, que era um desfile gigantesco pelas ruas de Roma. Na frente iam os políticos, depois os despojos de guerra, os tesouros. Atrás vinha o general na sua carruagem. A glória total. Sim, mas no final da fila, no rabo do desfile, vinham os prisioneiros de guerra, os inimigos capturados. E a lei romana ditava que esses prisioneiros do fim da fila não sobreviveriam. Eles eram levados para um anfiteatro, jogados na arena e executados publicamente, como um teatro cósmico. Vistos por anjos e humanos, como o texto diz. Exato. A liderança cristã autêntica não está desfilando na carruagem do general. Ela está marchando acorrentada no fim da fila, sangrando na areia. A dureza das palavras atinge o ápice logo a seguir. As traduções normalmente falam em escória de todos e lixo do mundo. São termos que carregam muito nojo, mas pelo que consta na pesquisa sociológica e histórica, essas palavras gregas iam muito além de um simples xingamento. Sim, iam bem além. Thistleton resgata o trabalho do estudioso Sterling para mostrar o abismo que essas palavras representam. Os termos gregos são perikatarma e peripsema. Perikatarma e peripsema.
O que significavam na prática? Na Antiguidade Clássica, eles eram frequentemente empregados no contexto de rituais de sacrifício humano. Sacrifício humano. Sim, em cerimônias de expiação. Se uma cidade fosse atingida por uma peste severa, os cidadãos acreditavam que os deuses estavam furiosos. Para purificar a cidade, eles escolhiam as pessoas mais marginalizadas, os criminosos, a verdadeira escória. Essas pessoas eram tratadas como bodes expiatórios humanos, carregadas de toda a culpa da comunidade e atiradas ao mar ou torturadas. A cidade literalmente limpava sua sujeira neles. Literalmente. Quando o texto diz que os apóstolos se tornaram o lixo do mundo, a analogia é paradoxal. Eles são vistos como as vítimas rejeitadas. Mas em misteriosa união com a cruz de Cristo, é através desse sofrimento e rejeição que a reconciliação chega ao mundo. O peso dessa imagem é assombroso. A liderança não é ser o herói aclamado, é ser o bode expiatório rejeitado. E é com esse peso que entramos na reta final do capítulo, mudando novamente a figura de linguagem. Sai a arena sangrenta e entra a estrutura familiar. Mais uma virada de chave. Sim, há um contraste estabelecido entre os 10.000 paidagogos e o único pai. Como funcionava essa dinâmica do paidagogos na educação da época? Porque hoje, pedagogo é uma coisa completamente diferente. Muito diferente. Na estrutura familiar greco-romana, o paidagogos não era o professor querido. Ele era um escravo específico designado para supervisionar o filho do dono da casa. Ele aplicava a disciplina rigorosa, muitas vezes usando a vara, era uma figura de regras e severidade. Um tutor linha dura. Isso. A afirmação aqui é que os coríntios poderiam ter milhares desses tutores rígidos, mas tinham apenas um pai no Evangelho. O pai não impõe apenas regras, ele gera vida. O vínculo é orgânico, fundado no sacrifício. E é exatamente essa posição de pai que fundamenta um dos comandos mais espinhosos para a sensibilidade moderna, que é o "sede meus imitadores". Para muitos, na nossa cultura de autonomia extrema, um líder exigindo mímesis, exigindo imitação, soa perigosamente como manipulação. Soa muito ditatorial hoje em dia, né? Alguém exigindo que todos sejam cópias dele. Como os comentaristas resolvem isso? É uma tensão real e Chesterton enfrenta isso de frente. Ele entra numa discussão acadêmica longa, especialmente com a socióloga Elisabeth Castelli. Ela usa a teoria de poder de Michel Foucault para argumentar que esse pedido de imitação é uma manobra política sutil de Paulo. Para controlar a igreja. Na visão dela, sim. Uma estratégia para exercer controle hegemônico e forçar uma uniformidade. Mas Chesterton demonstra que essa é uma leitura extremamente superficial do contexto. Por que ele acha isso? Porque a mímese solicitada não é para que eles copiem a personalidade de Paulo ou aceitem um líder no topo da pirâmide. O que Paulo acabou de descrever: fome, sede, roupas em farrapos, ser tratado como lixo do mundo. Ah, entendi. O convite à imitação é um chamado para abraçar um estilo de vida cruciforme. É alguém no fundo do poço chamando a comunidade para descer até lá e servir junto. A imitação não é de poder, é de fraqueza voluntária. É quase como se ele estivesse dizendo: imitem a minha disposição de perder status. Perfeito, é exatamente isso. E o capítulo fecha com uma espécie de ultimato, perguntando com que postura a comunidade quer que o retorno dele aconteça, se com vara ou com espírito de mansidão. Garland faz uma observação cirúrgica sobre esse final. A vara ali remete àquela figura do escravo disciplinador, o peidagogos. A disciplina pode ser necessária se a arrogância persistir, mas o desejo dele é ir com o espírito de mansidão, que é o eco exato do caráter de Cristo. Se recuarmos um passo e olharmos para como os três comentaristas resolvem o conflito principal do capítulo, a harmonia entre as diferentes abordagens é reveladora. Vemos ênfases muito distintas, mas que apontam para o mesmo centro. Precisamente. Fee atua quase como um profeta moderno, disparando contra essa teologia da glória. Chesterton faz o trabalho técnico de defender a integridade de Paulo contra suspeitas sociológicas modernas. E Garland amarra tudo na prática pastoral, mostrando que o sarcasmo de Paulo não quer esmagar a autoestima, mas aplicar um choque de realidade necessário. Há uma síntese brilhante feita pelo Fee, que resume a tragédia da situação.
Ele diz que os coríntios chegaram ao topo, mas de todas as maneiras erradas. Se o líder é um servo de Cristo, o caminho do líder é o caminho da cruz. Uma frase pesada e necessária. Impossível contornar. E todo esse diálogo, desde o remador da Galileia até a arena, converge para uma ideia central muito clara, que a autêntica liderança cristã nunca é uma ascensão ao poder, mas uma submissão voluntária à cruz, operando como um gestor fiel que aguarda exclusivamente o julgamento escatológico de Deus. Essa ideia, se aplicada com honestidade, causa um terremoto nas métricas que usamos hoje. Totalmente. Se trouxermos isso para o nosso contexto contemporâneo, a crítica é inevitável. Em grande medida, fomos seduzidos pela mesma mentalidade de Corinto. Queremos líderes eloquentes, poderosos, influentes. O modelo de sucesso ministerial que o mercado celebra é o corporativo. Queremos o rei na arquibancada, não prisioneiro na arena. Exatamente. A sabedoria gerencial engoliu o escândalo da cruz. O conceito do oikonomos, daquele escravo encarregado da dispensa, precisa ser resgatado urgente. Se o único requisito do gestor é ser achado fiel aos mistérios que lhe foram confiados, então o sucesso não pode ser validado por seguidores, eloquência ou métricas de engajamento do século XXI. Precisamos parar de julgar nossos pastores e a nós mesmos por esses critérios. E abraçar essa mudança é libertador, sabe? Quando a vulnerabilidade da cruz é o padrão, perde-se o medo do ostracismo e a ditadura do pragmatismo perde a força. Fica apenas a tranquilidade de quem sabe que só o escrutínio futuro do Mestre revelará as reais intenções. Para fechar, deixo uma provocação profunda para a reflexão de quem nos ouve. Se aplicássemos as métricas modernas de sucesso ministerial, influência e prestígio que usamos nas nossas igrejas hoje ao catálogo de aflições de Paulo, Eu já prevejo o resultado. pois acabaríamos desqualificando os próprios apóstolos. Essa atitude relaxada dos coríntios com o pecado, esse orgulho cego, os levou a tolerar o intolerável, o que prepara o terreno perfeitamente para o escândalo moral que vai explodir no capítulo 5, que será o nosso próximo destino. Que vai ser um estudo e tanto. Com certeza. Até o nosso próximo mergulho no texto.